Bem, pessoal, boa noite a todas e todos. É uma grande satisfação. Devo dizer, antes de mais nada, que não era para eu estar aqui. Esse evento realizado pela professora Priscila, tem todo o apoio da pós-graduação e do Departamento de Filosofia, gentilmente também com o auxílio da Yasmin, do professor Fábio, mas eu não deveria estar aqui, até porque essa é a organização, enfim, eu não participei dela, a Priscila que vai fazer a apresentação do nosso convidado. Mas antes de mais nada, eu gostaria de mais uma vez agradeci pessoalmente ao Luciano, que conheço há algum tempo, agradecer ao Luciano pela presença. É realmente motivo de muito orgulho estar com ele aqui. Tive com ele exatamente há um ano atrás. Estamos completando um ano que a gente não se via. O trabalho do Luciano eu acompanho há muito tempo, há muito tempo mesmo. Estamos ficando velho, né, Luciano? E, enfim, é uma grande honra estar recebendo o Luciano aqui, que é professor da Unifesp. A Priscila vai fazer a devida apresentação, mas assim, eu acho que com isso o Departamento de Filosofia, mais uma vez, ele dá mostras de que há um interesse muito grande nessa intercomunicação com os professores de outras universidades, de outros estados até, um pouco para trazer novidade, e o caso de um recém-lançado livro, acho que vai, digamos assim, exatamente nessa direção, na direção de mostrar que o nosso departamento ele está sempre de portas abertas, ainda mais para pessoas como o Luciano, sempre amigáveis, um amigo de longa data, orientando a Jean-Marie, uma pessoa extremamente querida por todo mundo aqui, os professores em geral tiveram algum contato com ela. E, enfim, Luciano, obrigado mesmo pela presença e ótima palestra. Obrigado. Não mexemos com o microfone aqui não, porque não espero que eu baixar, eu só levanto. Bom, aí galera, chegando, hein? Bom, queria primeiramente dizer que a ideia toda foi da Yasmin e do grupo, né, que a gente tenta levar, assim, mais ou menos, que chama Benjaminianas, né? E muito pessoal daqui que eu estou vendo aqui a Letícia, o Yuri, o pessoal que já há um tempo, né, estuda a Benjamin aqui no departamento. A gente tenta um pouco ter essa abertura para estudar também teatro, cinema. Eu tive uma orientanda que estudou cinema. A gente tenta sempre fazer essa interface, embora não seja muito o que a gente saiba fazer, né? Então, mas eu acho que é interessante lembrar também que esse evento é uma iniciativa do NEPA, né? Que é Núcleo de Estudos de Pensamento Alemão, tá? Eu sou ruim de sigla. Porque o NEPA é um grupo que eu acho que o Fábio, o Eric, o próprio André estão tentando levar à frente, que é sempre nessa tentativa de juntar forças, né? Então, juntar o pessoal que quer estudar Benjamin, o pessoal que está estudando cinema, o pessoal que estuda interface com teatro, o pessoal que estuda artes visuais, e tentar juntar forças, né, para fazer acontecer, né? Você sabe que é tudo muito isolado, as pessoas são muito isoladas. Então, queria mais a verdade agradecer a Yasmin e o Fábio, que foram eles que tiveram mais a ideia de vamos fazer então, vamos trazer o pessoal para falar, tal. E sem mais delongas, vou apresentar o nosso convidado, tá? Eu esqueci a cola, então vai ter que ser de celular, desculpa aí. Bom, ele, para quem estuda Benjamin, acho que ele é muito conhecido já, porque a gente leu, inclusive, Constelações, Crítica e Verdade em Benjamin Adorno, né? Acho que a Letícia, a Yasmin também trabalha bastante com esse livro e tal. E ele é graduado em Filosofia e Direito pela Universidade de São Paulo, né? É mestre e doutor em Filosofia pela Unicamp, e também tem pós-doutorado pós-doutorado na PUC de São Paulo. Então, depois, se vocês quiserem olhar, tem uma vasta carreira. E, claro, falei do livro, enfim, do Constelações, Crítica e Verdade e Benjamin e Adorno. E hoje, na verdade, ele vem apresentar o livro novo dele, que é Rastro do Mundo, Experiência e Repetição, e Samuel Beckett, tá? Que eu acho que faz essa interface, então, com teatro, né? Tem vários trabalhos também, um livro sobre Brecht, né? Heine Miller Brecht, então a gente tem também essa outra, já tinha um pouco essa interface. E o livro está aqui para vocês, tá? Está à venda, tá? No final da palestra vocês podem adquirir se vocês quiserem, como dedicatória, se vocês quiserem. E tá R$30, tá? Enfim, já deu um preço. Olha lá, todo mundo já querendo. E eu, sem mais delongas, passo a palavra para o professor Luciano e agradeço muito a presença, né?
Bom, obrigado, Priscila. Agradeço também ao André pela introdução, ao convite, às pessoas que participaram da organização que possibilitou que eu viesse, a Yasmin, ao Fábio também. Bom, a ideia de falar do livro, posso falar um pouco de como o livro surgiu, bom, a Priscila mencionou um livro que seria o resultado do meu doutorado, que é um trabalho sobre Adorno e Benjamin. E depois eu trabalhei não mais com trabalhos específicos sobre filósofos, sobre teóricos, mas tentei fazer trabalhos sobre escritores, sobre dramaturgos e acho que o trabalho mais importante é esse livro sobre Beckett. No contexto, pensando um pouco que estamos falando assim, entre pessoas que trabalham com filosofia, o livro é também um esforço, poderia ser lido assim, como um esforço de tentar levar adiante algumas questões que originalmente eu encontrei em obras que são teóricas, filosóficas, levar adiante na abordagem de objetos diferentes daqueles para os quais essas questões, esses conceitos, categorias foram elaborados, né? No caso desse livro, é uma tentativa de pensar certas questões colocadas pela teoria crítica. Então, de uma certa forma, o livro está relacionado ao que eu fiz antes sobre Adorno e Benjamin. Então, por exemplo, o conceito de experiência que aparece no título, ele remete, como eu falo na introdução, a um certo diagnóstico de crise da experiência que é fundamental para a literatura moderna desde Baudelaire, né? E isso é um diagnóstico que nós encontramos na obra do Walter Benjamin. Então, muito dialogando com colegas, com amigos, com alunos também, nós sempre vemos na área de estética uma dificuldade de equilibrar o tratamento de como abordar questões que nos vinculam às artes, ao trabalho de pintores, escritores, dramaturgos, músicos, etc., a partir de diferenças que são teóricas e filosóficas, né? O grande problema dessa junção é o de aplicar conceitos, aplicar teorias, aplicar filosofias à análise de obras artísticas, né? O que nunca dá muito certo, porque em geral nós chegamos às obras já com um certo arcabouço teórico montado e lemos as obras de arte, com o intuito de adequá-las a essa chave de leitura que nós trazemos antes de um contato prévio com essas obras, né? Então, há um risco muito grande desse tipo de trabalho, que é o de aplicar teoria à obra, né, a casos concretos, né? Isso é sempre um risco quando nós temos que lidar com esses dois lados. Eu acho que muita gente que trabalha com estética, com filosofia da arte e também com arte, seja contemporânea, seja moderna, seja mais antiga, de uma certa forma vive um pouco esse dilema, né? Então, pensando um pouco nessa questão, o esforço do livro é dar um encaminhamento a esse problema, né? Então, eu parto de algumas questões que estão colocadas em textos do Adorno, em textos do Benjamin, e tento verificar a atualidade dessas questões na obra, no caso concreto da obra do Beckett, né? Então, isso não significa, que pelo menos é a minha intenção, né? Se deu certo ou não é outra história, né? Mas pelo menos a intenção é retomar questões e testar a viabilidade delas ou um certo diagnóstico embutido nelas em face de uma obra para a qual essas teorias, esses conceitos não foram previamente concebidos, né? De uma certa forma, o livro surge desse enfrentamento que, primeiro, digamos, ponto de partida do livro foi, e é o primeiro capítulo que eu escrevi, é um esforço de análise não propriamente da obra do Beckett, de uma obra em particular, mas de uma interpretação, que é o ensaio do Adorno, que ele escreve no início dos anos 60, chamado Tentativa de Entender Fim de Partida. Então, é um trabalho que eu fiz logo depois que eu terminei o doutorado, que era um esforço de analisar uma interpretação, né? E a partir dessa interpretação eu fui confrontado um pouco me fiz nesses questionamentos não tanto se a leitura do Adorno era, digamos, adequada ou não, mas testar certos limites dessa leitura, né? Como eu vou falar um pouco mais adiante na minha fala. E depois também pensar como
esse ensaio de interpretação se colocaria diante de outras obras do Beckett, principalmente aquelas que ele escreveu depois de Fim de Partida, né? Aquelas que nós chamamos do Beckett tardio, né? Dos anos 60 e em diante. Né? Fim de Partida é uma peça, digamos, do segundo período da produção do Beckett, dos anos 50. Né? E fui vendo que a leitura do Adorno ela era muito esclarecedora em alguns aspectos, mas ao mesmo tempo ela se mostrava limitada para compreender outros aspectos da obra. Né? Então, nesse movimento, eu fui aos poucos descolando, né, a figura do Beckett daquele que era a minha referência de ponto de partida, que era o ensaio do Adorno. Né? Então, o livro é um pouco isso, né? Esse esforço de retomar questões que estão colocadas, às vezes, em grandes interpretações, mas, ao mesmo tempo, pensar a obra do Beckett para além, né, dessas interpretações. Né? Então, digamos, o tema experiência e repetição é um esforço de verificar essas questões, né? Ou seja, parto de uma grande questão que é transversal, né, que é a questão da experiência, e ela tem referências na teoria crítica, e tento ver como ela se coloca diante da obra. Né? Então eu vou falar um pouco sobre isso, mas uma maneira mais organizada que eu pensei de apresentar essas questões é ler a introdução do livro e ocasionalmente parando aqui e ali para comentar a introdução, né? Que aborda essa questão mais geral e fala também de aspectos da obra do Beckett que são tratados no livro. Né? O livro é, de certa forma, bastante abrangente. Né? Eu falo do teatro, que é a parte do Beckett mais conhecida, né, desse período intermediário de Esperando Godot, Fim de Partida, Dias Felizes, né, as peças mais conhecidas. Mas falo também da obra teatral tardia, da prosa, seja a juventude, seja a posterior, e também de um aspecto que é muito pouco conhecido e debatido, que são as peças que Beckett escreve para a televisão, nos anos 60, 70 e início dos anos 80. Ele tem um conjunto são 7 peças, 5 delas são originais para a TV, que ele fez para a TV alemã e para a TV inglesa, né, para a BBC e para a Süddeutsche Rundfunk. E fez 2 adaptações de peças teatrais para televisão. Né? Para ele, as adaptações para televisão são, de certa forma, superiores à versão original para o teatro. Né? Então, o livro busca também lançar um pouco de luz sobre essas peças menos conhecidas. Né? A peça mais conhecida do Beckett, Esperando Godot, não está no livro. Né? Então, isso, se vocês esperam encontrar uma leitura de Esperando Godot, acho que... Vai ficar esperando. Isso, né? E teria que procurar em outro lugar. Né? Bom, eu vou ler e comentar a introdução do livro e depois, se tiver interesse, a gente pode também conversar um pouco. Bom, esse livro se dedica a examinar uma questão tão antiga quanto presente. A arte, nas suas mais variadas formas e expressões, ao refletir sobre nossa experiência, toma parte no processo de constituí-la. Mesmo com todas as crises do sujeito, do sentido, da história, da experiência mesma, o nosso senso comum ainda identifica a experiência, a sabedoria acumulada ao longo de uma vida. Somos levados a acreditar que experientes são aquelas pessoas que viveram, aprenderam e têm algo de especial a contar. O arcaísmo dessa convicção é evidente, mas não lhe rouba toda a sua verdade. Há muito que essa não é uma equação simples. Quase 100 anos atrás, Walter Benjamin, seria o ponto de partida, né? Observando que os soldados da Primeira Guerra voltavam para casa pobres em experiência a comunicar, diagnosticou a crise dessa noção tradicional de experiência, pautada pela transmissão, de geração em geração, de um saber elaborado à medida que era recordado, verbalizado, atualizado. A cadeia da tradição é interrompida quando uma destruição sem precedentes torna o mundo de uma geração irreconhecível para a geração seguinte, e no lugar da experiência compartilhada, instaura o silêncio, característico do choque, do trauma, da desorientação. Com a força de um concentrador temporal inédito, a Primeira Guerra, no texto de Benjamin, consumava transformações que vinham de longe e se confundiam com o advento mesmo das sociedades modernas. Então, a arte moderna, ao menos desde Baudelaire, constitui-se como consequência e autorreflexão desse processo. Ao mesmo tempo que elege o novo,
a cidade grande, a multidão, o indivíduo isolado, como seu objeto por excelência, ela demonstra uma profunda consciência a respeito da ruptura com o passado, seja das condições de vida, seja nos modelos e gêneros consolidados para o trabalho artístico. A suspeita em relação às formas herdadas da tradição, que são parodiadas, negadas, reviradas pelo avesso, lhe é inerente. Mas é também nesse terreno acidentado que a questão original da experiência, nunca perdida de vista, ganha novo sentido. A respeito do Baudelaire, Benjamin se perguntava como ele conseguiu sustentar a lírica numa experiência para a qual a vivência do choque se tornou a norma. O mundo que atinge o indivíduo na forma de estímulos intensos, dos quais pouco se conserva, revela-se um adversário ao acúmulo duradouro de dados na memória, fator imprescindível à integração das circunstâncias exteriores à experiência pessoal. Sem derrotismo e avesso às tentativas restauradoras, Baudelaire faz dos obstáculos à experiência a razão de ser da arte moderna, deixando-os como legado a seus sucessores. Então, veja, esse é o ponto central. Os obstáculos à experiência são enfrentá-los, é uma maneira de ainda levar a sério a questão da experiência. Ao colocar essas questões em foco, esse estudo, o livro, busca desenvolver a hipótese de que a obra de Beckett, vasta e diversificada, herda tal desafio à experiência, dando a ele contornos próprios. Uma vez que sua obra se esquiva a reflexão direta sobre a matéria histórica, o encaminhamento é dos menos óbvios, mas dos mais coerentes e significativos. Os primeiros trabalhos, uma coletânea de contos chamada Mais Pontas que Pé, ou o romance de estreia Murphy, que são trabalhos dos anos 30, quando Beckett ainda vivia na Irlanda, Murphy já um pouco depois, ainda se moviam no cenário moderno por excelência, a cidade. Mas logo seu trabalho se transfere para uma paisagem não nomeada, o quarto sem endereço, a subjetividade esvaziada, o mundo sem traços reconhecíveis. Suas peças, desde Esperando Godot, se passam num local sem coordenadas geográficas, um não lugar sem data que, se dificulta a localização necessária a qualquer realismo, favorece a alegorização universalizadora que tomou conta da primeira recepção, principalmente do teatro. Então o enigma se convertia em ilustração, seja de circunstâncias ou temores históricos imediatos, da destruição pela guerra, a hecatombe nuclear, seja da condição humana na vertente metafísica do absurdo, que são elementos que marcam a primeira recepção do teatro beckettiano. Mas na contramão de simbologias, de alegorizações ou atualizações forçadas que pouco contribuiriam para a compreensão da obra beckettiana, ainda que tenham facilitado o primeiro acesso a ela, esse estudo não a aborda pela via da exemplificação de situações históricas, mas pela investigação da historicidade dos meios empregados por Beckett para construí-la. Desde a paródia afiada de procedimentos realistas em seus anos de formação, Beckett contestou os recursos de uma tradição literária para configurar um mundo verossímil e habitá-lo com personagens complexos, problemáticos, situados no espaço e no tempo. Mas somente após a Segunda Guerra, quando inicia seu período mais produtivo e ele de fato se torna o escritor que almejava ser, ele extrai todas as consequências de seu diagnóstico acerca do colapso do objeto. Uma contestação própria e incisiva do projeto moderno de inventar formas para capturar o mundo exterior e reafirmar a soberania do sujeito. Bom, essa ideia do colapso do objeto, só fazer um parêntese, ela está num texto que Beckett escreveu na segunda metade dos anos 40, que na verdade é um texto que é um diálogo mais ou menos ficcional com um crítico de arte francês com que o Beckett tinha muito contato, chamado Georges Dutuy. Tem várias cartas trocadas entre eles e tem esses 3 diálogos com Georges Dutuy, no qual Beckett reflete sobre problemas da arte geral a partir da pintura. E é muito interessante porque o Beckett é um autor que dificilmente escreve sobre a própria obra. Tem muitos escritores modernos que escrevem teoria, escrevem comentários, discutem a própria obra em cartas. Foi publicado uns anos atrás uma coletânea de 4
longos volumes de cartas do Beckett, desde a juventude até o final da vida dele. Quem procurar nessas cartas discussão sobre a obra vai se frustrar, né? Não tem. Né? Então ele não fala sobre a própria obra, não comenta, dificilmente dava entrevistas, né? E quando trata de problemas, digamos, e assim, escreve praticamente nada de ensaio, crítica ou de teoria, né? Tem uma pequena coletânea que depois foi feita posterior à morte dele, que foi publicada com o título de Disyecta, que inclusive está traduzida para o português, né? Que reúne alguns desses ensaios, que são textos mais de juventude sobre poesia e alguns textos sobre pintura. Nesses 3 diálogos com Dutuy é interessante porque, a partir da avaliação de alguns pintores, o principal para o Beckett é um pintor holandês com o qual ele teve contato, chamado Bram van Velde, que é algo meio do abstracionismo informal. Falando dele, de certa forma, o Beckett toca em questões que são importantes para ele na época na qual ele estava, os textos que ele escrevia para a época, né, nessa época. Segunda metade dos anos 40, ele está trabalhando nessa trilogia de romances que é Molloy, Malone Morre e O Inominável. E o problema central que ele coloca nesses diálogos é isso que ele chama do colapso ou do desaparecimento do objeto. E pensando isso na pintura, ele tenta mostrar que a pintura europeia, desde o Renascimento, com a perspectiva, ela funciona como uma espécie de máquina de captura de objetos, né? Então, ele fala, é o aspecto empreendedor do artista, né? Desde o Da Vinci, né? De chegar ao mundo e capturar, né, esse mundo, né? E é isso que ele vê como um processo esgotado, de uma certa forma. Então, não à toa que ele está refletindo sobre um pintor que dá um caminho para a abstração, né? Então, digamos, ele busca uma relação com o mundo ainda, mas não é mais desse modelo do sujeito que captura objetos, né? Que marca tanto a perspectiva na pintura, quanto marca a filosofia desde Descartes, né? A partir da relação de sujeito e objeto, né? Dessa posição, né, do sujeito, ou no realismo literário também, né? Então, a gente poderia pensar que, e justamente nesse período em que ele está escrevendo esses romances, nós vemos claramente, na passagem de um romance para o outro, esse desaparecimento do mundo, né? A voz fala cada vez mais de si mesma, cada vez mais tem dificuldade de se reportar um mundo que nós podemos reconhecer. Então, é, digamos, uma reflexão a respeito da possibilidade do sujeito ainda referir-se ao mundo, né? Então, voltando aqui, né? Então é nesse caminho, né, que leva de Molloy ao Inominável, né, que é o início e o fim de sua trilogia romanesca do imediato pós-guerra, que o Beckett demole, né, uma a uma, todas as convenções remanescentes do realismo literário, né, desde a forma biográfica, que moldou o romance moderno, até o encobrimento ilusionista da origem e posição da voz narrativa, que moldou, que tudo vê e compreende. A questão da experiência, né, como relação conflituosa de sujeito e mundo, contudo permanece, agora com um grau inédito de problematização examinado em seu avesso, ou seja, nos vestígios deixados pelo mundo, num sujeito que é apartado, né, cindido em vozes interiores que não se afinam numa narrativa coerente da vida transcorrida. A experiência expõe-se cifrada apenas nas fronteiras difusas entre a interioridade esvaziada desses personagens de memória enfraquecida ou traiçoeira, que são constantemente levados à invenção como um recurso derradeiro para reapropriar-se de seu passado, e uma exterioridade estranha, reificada, que é resultado de uma subjetividade incapaz de imprimir sentido ao mundo, né? Então, acho que o trabalho que consuma, né, digamos, esse projeto é, de fato, O Inominável, né, esse romance que ele escreve ali em 1948, 49, e que vai colocar o Beckett numa espécie de beco sem saída, né? Ou seja, como, uma vez que ele demole, né, todos os elementos que constituem a literatura até então, né, a questão toda é como ir adiante após esse ponto radical, né? No entanto, ele vai, né? O título do livro, né, Rastros do Mundo, busca circunscrever esse problema.
Rastros aludem aos restos deixados por um processo histórico que abalou a tradição e aquilo que a modernidade buscou instaurar em seu lugar, do indivíduo livre à construção de um mundo racional e coerente. Mas também é na esteira dos mesmos rastros deixados pela história que Beckett, lendo vestígios como indícios, busca equações possíveis entre sujeito e mundo nessa terra arrasada. Ler os rastros nos dois sentidos permite não apenas encontrar em Beckett mais uma formulação do diagnóstico das crises do sujeito e da experiência, mas também investigar o que ele de fato foi capaz de realizar com os meios à disposição. Sua obra, afeita ao fracasso e à escassez de recursos, é das mais ricas nesse aspecto. Com coerência ímpar, ele investigou a fundo especificidades e potencialidades de cada uma das artes que atraíram sua atenção, o que lhe deu condições inegáveis de promover o desenvolvimento técnico avançado de todos os gêneros com os quais trabalhou, desde os mais incrustados na tradição, como o romance e o drama, até os mais recentes, no rádio e na televisão. O Beckett tem peças para esses dois novos meios. Então, que o problema da experiência perpasse todos evidencia-se pelo emprego de procedimentos repetitivos que atestam, com seu reiterado recomeçar, um sabotador de avanços e conclusões. A dificuldade de estabelecer continuidades e estruturar o tempo a partir de relações de acúmulo e aprendizado. Então, o título do livro aponta para esse movimento contrário. Enquanto a experiência necessita da construção da continuidade, da correlação entre as partes, a repetição, que é um procedimento cada vez mais constante na obra do Beckett, aponta para a sabotagem das continuidades, para a impossibilidade de continuar. Então, a dupla leitura dos rastros aplica-se também à repetição, ao fazer dela o princípio formal de tantas obras, situando-a no ponto mais avançado da técnica artística. Beckett transforma os empecilhos à experiência em disposições para a sua configuração, para a sua tentativa de configuração. É o que permite discernir em sua obra impedimentos e condições para a configuração da experiência diante dos obstáculos mais extremos. Essas questões, elas visam a abrir uma trilha própria em meio à recepção rica e diversificada de uma obra minuciosamente investigada, a respeito da qual parece que resta pouco ou nada a dizer. O Beckett, que enfrentou dificuldades para publicar os primeiros textos e só atualmente encontrou uma voz própria, tendo reconhecimento relativamente tardio, ainda que amplo e consolidado, não teria do que reclamar diante da atenção que seu trabalho tem recebido. Os anos posteriores à sua morte testemunharam uma guinada empírica da pesquisa especializada, estimulada pela publicação em 96 da biografia de James Knowlson, Damned to Fame, Condenado à Fama, que contou com a colaboração do próprio Beckett e pela maior disponibilidade nos arquivos das universidades de Reading, Dublin e Austin de manuscritos e cadernos de anotações, tal como as notas de filosofia, as notas de psicologia e os cadernos de horoscope. O Beckett, nos anos 30, era um leitor muito voraz, lia de tudo, lia muita psicologia, muita filosofia, tomava muitas notas que deram origem a esses cadernos que hoje estão em arquivo. E o próprio Beckett reuniu muito desse material e doou à Universidade de Reading, que fica perto de Londres, porque esse professor, o James Knowlson, se tornou amigo do Beckett, ganhou a confiança dele, convenceu o Beckett a dar várias entrevistas nos últimos anos de vida, com o intuito de escrever e publicar uma biografia a respeito da vida e obra do Beckett, desde que fosse publicado somente após a morte do próprio Beckett. Então, a origem do arquivo ela está nessa amizade entre Beckett e o Knowlson. E é a partir do arquivo que se desenvolveu uma pesquisa bastante especializada na obra dele, pesquisa talvez muito empírica, muito filológica, mas que, de uma certa forma, ela é uma boa correção daquilo que se fazia na primeira recepção, que muito pautada pelo existencialismo, pela ideia do absurdo, dessas explicações muito amplas, muito gerais, que eram projetadas na obra.
Então, quando nós encontramos muita pesquisa especializada que vai às fontes, vai aos textos, reconstitui a gênese de cada peça, de cada romance, né, de certa forma isso permite ver a obra com outros olhos, né, um pouco livre dessas grandes questões que pautaram a recepção inicial, né. Então, essas fontes, né, elas deram um forte impulso a estudos genéticos e filológicos, bem representados por estudos de autores como Mark Nixon, que foi diretor desse arquivo, Matthew Feldman, Chris Ackerley e vários outros, né? E também pela edição recente dos quatro volumes de cartas selecionadas, né? Esses materiais propiciaram a valorização adequada dos escritos de juventude, que eram descartados, desconsiderados até então, e evidenciaram o quanto Beckett, em seus anos de aprendizado, se embebia da tradição literária e filosófica europeia, o que permite detalhar com mais precisão as leituras de autores tão diversos como Descartes, Schopenhauer, Hellinks, que é um pós-cartesiano, e Mautner, que é Fritz Mautner, né, que é um filósofo da linguagem que Beckett leu muito, né, e foi recentemente traduzido, né, acho que um ano e pouco, a editora 34 publicou uma coletânea de textos do Mautner, né. Tem muitas leituras do Beckett que busca aproximar certas questões sobre linguagem do Wittgenstein, né? Mas, na verdade, quem o Beckett leu foi o Mautner, né? Que era desprezado pelo próprio Wittgenstein. Acho que tem uma passagem do Tratatus, né? Que o Mautner é bem jogado de lado, né? Mas foi bastante importante nesses cadernos do próprio Beckett, né? Então, Hellinks, Mautner, entre muitos outros, e assim essas fontes permitem calibrar, né, eventuais conexões intertextuais de sua obra com a tradição na qual ela se forma, né. Esses cadernos são muito interessantes porque a gente vê o quanto tem de tradição na formação do escritor, né, e nós observamos depois, quando analisando forma, de fato, forma do romance, forma do drama, né, o quanto Beckett está refletindo sobre forma, né, sobre gênero, né, gênero literário, né. Então, de uma certa forma, é interessante por esse aspecto. Essa investigação genética, como qualquer outra, aliás, ela não está livre de distorções, né? Como bem ressaltou um comentador, Beckett, chamado Anthony Ullman, em polêmica com Matthew Feldman, que é o autor de Beckett's Books, que esquadrinhou a biblioteca de Beckett e, bom e comportado filólogo, buscou restringir a referência intertextual aos casos de evidência disponível em material de arquivo. Esse livro, né, o Beckett's Books, acho que é a coisa mais extrema em filologia nesse sentido, né, de alguém que passa anos no arquivo, tem acesso à biblioteca, analisa toda a marginália, todos os grifos, enfim, um trabalho bem minucioso e que tem um efeito colateral que é o de pensar as obras feitas, né, a partir dessas referências intertextuais, sejam filosóficas, sejam literárias, né. Então, esse livro que eu acabei de citar, do Anthony Ullman, é uma polêmica contra esses exageros da filologia. Essa estratégia, né, ela, disse o Ullman, né, limitaria arbitrariamente o campo de leituras de Beckett ao averiguável pelas fontes que sobreviveram. Além disso, obrigaria os críticos a necessariamente partir de um material lacunar, nesses cadernos de leitura, para filtrar leituras nos textos publicados, o que implicaria uma relação problemática de causa e efeito entre as leituras do autor e a sua produção literária. No limite, né, a busca pela evidência textual resultaria apenas na comprovação de que Beckett teria lido determinados textos, né, sem nada acrescentar à compreensão daqueles que ele mesmo escreveu, né. Antes de tudo, essa polêmica evidencia que Beckett reiteradamente inseriu em seus textos referências tiradas das suas leituras, né, e das mais variadas formas, né, da menção a nomes próprios, como o de Hellinks em Molloy, a citações sem aspas de fórmulas e imagens bíblicas, pictóricas, literáricas ou filosóficas, né, do Ser Percebido, do Beckley, que é evocado em filme, né, o único filme que Beckett fez, a tela do Caspar David Friedrich, né, Dois Homens Contemplando a Lua, que poderia ser uma inspiração possível para Esperando Godot. Além disso, o debate também nos previne contra qualquer relação ingênua com essas fontes.
basta mencionar o quão problemático seria isolar uma referência do conjunto da obra e interpretá-la segundo o seu contexto original, desconsiderando a alteração do seu sentido primeiro por aquele criado no interior do texto de chegada. Em nome de uma interpretação fidedigna das fontes, corre-se aí o risco de perder de vista uma prática de citação que não apenas alude a outros sentidos anteriores à obra, mas também rompe contextos e descaracteriza materiais, submetendo-os às coordenadas formais de cada obra. Muito explícita nas primeiras obras, Murphy, o primeiro romance em particular, que é um romance muito joyciano, cheio de trocadilhos, cheio de jogos de linguagem, cheio dessas referências à tradição literária, à tradição filosófica, que são todas convocadas como uma espécie de paródia da tradição cultural europeia. Essas fontes tendem a ficar cada vez mais cifradas nas obras de maturidade, que são de acentuada redução formal. É assim que, dependendo do arranjo proposto, uma mesma referência possa ganhar acentos distintos, assumindo sentidos diversos, se mencionados pelo narrador irônico de Murphy, pelo fluxo verbal de O Inominável, ou ainda por um canastrão como o Ram, o protagonista de Fim de Partida. Se o Beckett contava ou não com o reconhecimento das fontes, por leitores e espectadores, mais provável nas primeiras obras, essa ainda é outra história. Como avaliar as fontes não é um problema restrito à crítica genética, mas perpassa a relação mesma de Beckett com a tradição, que se armava de recursos para confrontar os seus fundamentos. Nesse contexto, a questão da experiência está intimamente associada à crise do sujeito moderno, de matriz cartesiana, um diagnóstico elaborado por Beckett ao recorrer à imagem do filósofo ocasionalista belga Huygens, um crítico de primeira hora do cartesianismo, explicitamente citado em Molloy. Tem um trecho do Molloy em que o narrador diz: "Eu mesmo tinha adorado a imagem daquele velho Huygens, morto jovem, que me concedia a liberdade na nave negra de Ulisses, de me esgueirar para o Oriente no convés. É uma grande liberdade para quem não tem alma de desbravador." Essa citação. O uso dessa imagem foi explicitado pelo Beckett numa carta ao tradutor do romance para o francês, para o inglês, na verdade. Essa passagem, o Beckett diz na carta, essa passagem é sugerida por uma passagem na Ética de Huygens, na qual ele compara a liberdade humana à de um homem a bordo de um barco que o leva irresistivelmente para o oeste, livre para se mover para o leste dentro dos limites do próprio barco, até a popa. E pela relação de Ulisses em Dante, da sua segunda viagem para e para além dos pilares de Hércules, do seu naufrágio e morte. Imagina um membro da tripulação que não compartilhe o espírito aventureiro de Ulisses e tenha pelo menos a liberdade de rastejar para casa ao longo do breve deck. Então, a liberdade restrita pelas dimensões do próprio barco. Então, o significado dessa imagem, da imagem de Huygens, ela não se esclarece necessariamente pelo seu sentido original, que desacredita a afirmação restrita da liberdade, mas pela confluência entre esse sentido e o projeto literário que o Beckett desenvolvia à época, o qual cabe explicitar. Seria necessário empregar a imagem externa para um esclarecimento filosófico do texto literário. Necessário é entender, portanto, como ela assume função literária no contexto da transformação de procedimentos artísticos, no caso, no reposicionamento do narrador. Essa metamorfose de uma imagem em particular à estrutura mesma de um projeto estético foi bem lembrada por Ullmann por meio de outra imagem, também extraída do Huygens, a imagem da autologia, que é a inspeção de si mesmo formulada na contramão do cartesianismo e operada pela exclusão de quaisquer dados externos comunicados pela percepção. Daí não resulta a certeza de si cartesiana, mas um sujeito que nada sabe de si mesmo, ou na formulação do inominável, eu de quem não sei nada. Então, esse comentador diz o seguinte, isso ocorre no uso de Huygens por Beckett. A imagem da autologia, um termo inventado por Huygens, relaciona-se à imagem do cogito, desenvolvida por Descartes.
Mas enquanto Descartes imagina um eu separado de todas as outras sensações e reduzido àquilo do qual ele tem certeza, um eu que pensa, Relings imagina um eu que é, de modo parecido, separado do mundo, mas que é reduzido à única certeza de um eu que não sabe, que é ignorante de tudo. Tal imagem de um eu que não conhece domina o inominável, mas também aparece por todas as obras do pós-guerra de Beckett. Em vez de penso, logo existo, temos eu penso, eu não sei. A imagem da ontologia, ela é privilegiada por, coincidentemente, tocar no cerne do projeto beckettiano, o qual, pela mediação dessas referências a Descartes e a Relings, conta a história do declínio do sujeito moderno, um cartesianismo às avessas que reduz o mundo à consciência para remover o sujeito da sua posição soberana. Agora, destacar a função literária desempenhada pelas fontes mobilizadas pelo autor, a tradução em forma interna das referências externas, permite ir além da mera caracterização de um projeto literário, a partir das leituras do autor e dos temas trabalhados nas obras. Menos evidente nessa versão reflexiva do empirismo recente da pesquisa sobre Beckett, tal como defendida por esse comentador, me parece o motivo da inclinação de Beckett por contar essa história do sujeito e não por outra, por mobilizar o Relings contra o Descartes, e não o contrário. Ela permite identificar as fontes e, de certa maneira, entender sua função na obra, mas não explicita o que está na base dessa crítica ao sujeito e, consequentemente, o que motiva o encaminhamento de Beckett para um projeto estético em particular. O corte de relações com o mundo e a drástica redução formal empreendida por Beckett, cabe lembrar, não se explicam por si mesmos, na identificação de suas fontes, temas ou procedimentos. Respondem, ao contrário, a um estado de coisas que merece ser exposto. Eu tenho bastante espaço para essa reconstrução da pesquisa recente sobre Beckett, dessa vertente mais empírica, de trabalho com as fontes, não só para ressaltar o quanto ela, de certa forma, é útil no esclarecimento de vários detalhes dos textos, mas também para apontar um certo limite, ou seja, nós conseguimos entender que o Beckett tem um projeto literário que remete, digamos, a autores, a fontes que apontam para uma certa subversão de uma ideia cartesiana de sujeito. Mas, então, conseguimos reconstituir isso internamente, mas não conseguimos explicar por que Beckett optou por esse projeto e não por outro. Por que ele é crítico do cartesianismo ao invés de ser um cartesiano. Por que ele vai mostrar os fracassos do sujeito ao invés de apresentar aquilo na qual elementos que permitiriam afirmar que esse sujeito ainda é soberano. Então, digamos, esse limite é a impossibilidade de chegar a um diagnóstico mais amplo daquilo que está por trás desse projeto estético, que remete a questões que vão além de questões literárias. Ou seja, você tem um diagnóstico ali a respeito do sujeito, de experiência, liberdade, de questões que não são exclusivamente literárias ou artísticas. E aí, um pouco esse é o motivo pelo qual acho que essas referências à teoria crítica fazem sentido, porque elas permitem, ao mesmo tempo, investigar internamente os textos, mas, ao mesmo tempo, situar essas opções mais gerais diante de um contexto, diante de pressupostos que não são exclusivamente artísticos ou literários. Então, discutir a obra de Beckett pelo viés da experiência busca ultrapassar o limite colocado pela discussão intertextual, sem naturalmente desconsiderar a contribuição inestimável da investigação filológica das fontes para a compreensão das obras. Nesse sentido, esse estudo pretende atualizar, no caso concreto de Beckett, uma perspectiva desenvolvida pela teoria crítica de Benjamin e Adorno, ao considerar as questões estéticas como história sedimentada. Ou crítica imanente, como dizia o Adorno, ela é imanente e transcendente, exigindo um olhar tanto para o interior da obra, quanto para o processo histórico no qual ela emerge. E como ele apontou a respeito de fim de partida, o Adorno, o tratamento paródico do gênero dramático é indissociável de um diagnóstico a respeito da crise de pressupostos que não são exclusivamente dramáticos, da liberdade histórica, da liberdade individual ao progresso histórico.
Então, tomando como objeto o trabalho mesmo de Beckett, que se detém sobre os vestígios de história na interioridade de sujeitos apartados do mundo, a discussão a ser feita sobre experiência pretende aludir a essa dupla dimensão das obras. Então, os 2 primeiros capítulos acompanham as transformações do narrador beckettiano e suas consequências para o gênero do romance, desde a sua configuração paródica e alusiva, colorida em Murphy, muito próxima de James Joyce e dos narradores setecentistas, passando pelo serialismo de Watt, né? Murphy e Watt são objeto do primeiro capítulo, até a extrema redução temática e formal promovida por O Inominável, né? Que é o objeto do segundo capítulo, junto com a trilogia. Né? Um romance que fecha sua trilogia do pós-guerra com a erosão de todas as convenções da literatura realista, dissolvendo o narrador em múltiplas vozes e exacerbando a distância entre ele e o mundo. Os capítulos seguintes expõem a versão teatral desse processo, com o enfrentamento da crise do drama, em fim de partida, e o desenvolvimento de uma prática de encenação que lhe permite responder de maneira original às questões levantadas pelo debate teatral do século XX, né? No caso, o debate mais alemão, de Adorno, Peter Zonda, Christoph Menck e Hans-Thies Lehmann. Peças tardias, por sua vez, como Não Eu, Aquela Vez, Passos e Balanço, de dimensão mais reduzida e concentrada, restritas à apresentação de uma única personagem em cena, cindida em múltiplas vozes, expõe os recursos técnicos desenvolvidos por Beckett para sondar rastros de memória e identidade de sujeitos que não se dizem mais na primeira pessoa. Nesses 2 capítulos que são, digamos, sobre o teatro, né? Ou seja, primeiro sobre, digamos, esse teatro da fase intermediária, né? Que é quando Beckett começa a escrever peças, no caso, Fim de Partida. E depois o capítulo seguinte, que são sobre 4 das peças curtas do período mais tardio, Não Eu, né? Aquela Vez, Passos e Balanços, também permitem mostrar um pouco o limite da leitura central dentro da teoria crítica, que é a do Adorno. E isso acho que dá para perceber em 2 momentos, né? Um deles diz respeito à relação entre drama e teatro, porque se a gente for ler o ensaio do Adorno, nós vemos que é um ensaio sobre a peça escrita, é um ensaio sobre drama. Né? Assim, por exemplo, como esse texto clássico do Peter Zonde, que é a teoria do drama moderno, né? É um livro sobre, digamos, sobre o texto teatral. Não há quase referências, né, à encenação. No caso do Adorno, há um motivo para isso, né? Você tem uma certa concepção de obra de arte autônoma que vê na autonomia essa constituição da obra enquanto um objeto que se coloca no mundo, né? Essa objetivação da obra no mundo, que no caso do teatro isso só pode ocorrer na forma do texto, né? Como no caso da música, né? O Adorno não dá muita atenção à execução musical, né? Ele faz análise de partitura, o que importa é a música notada, né? Isso é a obra de arte. No caso do teatro, é o drama. Tanto que um elemento central da interpretação do Adorno é explicitar, digamos, Fim de Partida como uma espécie de autorreflexão do drama. Então, num sentido muito moderno, né, uma espécie de autocrítica dos aspectos ilusionistas da obra de arte. E na leitura do Adorno, ele identifica essa crítica da aparência, essa crítica da ilusão, no próprio drama, né? E atribui a dimensão ilusionista da peça, que ele acha importante o Beckett não ter eliminado, a certos elementos que se expõem mais na encenação. Então, o fato dele ainda manter, digamos, o palco, a abertura da cortina, um personagem que dialoga com uma tradição do pastelão, da comédia mais física, que é o personagem do Clove, que são todas dimensões de encenação. Então, o Adorno vê como a obra racionalizada o drama que convive, né, sem causar violência, com aquilo que é o outro dela, né, os elementos mais ilusionistas, né, mais talvez miméticos, né, mas não considera um processo de crítica da aparência na própria encenação, né. Isso, por exemplo,
Se a gente lê os textos teóricos do Brecht dos anos 30, é muito evidente que está pensando em técnicas de encenação que são anti-ilusionistas, né? E até o teor do grau de ilusionismo, segundo ele, varia de acordo com o aperfeiçoamento dessas técnicas de encenação. Então, você não tem algo que é talvez muito estanque no Adorno, drama de um lado, como obra de arte racionalizada, e a encenação do outro, né, como ainda sendo esse outro da razão, essa dimensão ilusionista que convive de maneira não violenta com o drama, né? Isso é muito complicado quando a gente observa o que o Beckett vai fazer na sequência, né? Então, ele se torna, ali a partir do final dos anos 60, um encenador, né? Ele é chamado a encenar as próprias peças, né? E quando a gente vai vendo o trabalho que ele fez com a encenação, né, você vê o quanto o trabalho de direção, o trabalho de encenador vai influenciando a escrita das peças. Então, cada vez mais ele vai pensar a peça não tanto a partir do texto, mas a partir de uma certa concepção de cena. Então, é a partir dali que surge, né, o texto. Tanto que a gente vê Esperando Godot é ainda texto longo, 2 atos, né, fim de partida já mais concentrado. As últimas peças, às vezes, têm 10, 15 páginas e, em muitos casos, tem tanta rubrica quanto fala, né, quanto voz. Às vezes, algumas têm até mais rubricas, mais direções de cena do que propriamente falas, né? Então, essa ideia do drama como texto, ela vai ficando cada vez mais para trás, né? Então, isso aponta, na própria trajetória do Beckett, um limite para a interpretação do Adorno, né? Então, acho que ler o Adorno bem tem que reconhecer essa limitação. E a segunda, aí o Adorno é menos culpado, né, digamos. Na primeira, a gente poderia dizer que ele tem pouca afeição por certos aspectos da experiência teatral, né? Mas na segunda, não. Por exemplo, ele lê Fim de Partida como paródia do gênero dramático. Ou seja, Beckett pega os elementos constituintes do drama, mas faz uma peça em que nenhum desses elementos está funcionando da maneira como funcionavam na tradição. Eles estão ali operando em falso. Então você tem uma crise do drama, e a gente poderia situar a leitura do Fim de Partida e também a leitura do Adorno como uma espécie de capítulo, né, dessa grande história do teatro moderno, pautada pela crise do drama, né, que é avaliada, por exemplo, pelo Peter Zonde em vários dramaturgos, né, ou mesmo crise do drama está colocada no teatro brechtiano, né. No caso do Adorno, no caso do Beckett, Fim de Partida, ao fazer da peça uma espécie de paródia do gênero dramático, né, ele também está participando um pouco dessa história da crise do drama. O que é interessante da leitura do Adorno e do Fim de Partida, né, é que essa crise não tem resolução, ou seja, não tem uma passagem para uma forma teatral posterior que resolva de alguma forma essa crise, que é um modelo muito presente no teatro épico, talvez, né? Que você tem a crítica do teatro dramático, a crítica do teatro aristotélico, e dessa crítica resulta, com uma espécie de negação determinada, aquilo que é o teatro épico, né? Então, essa passagem, esse modelo meio de crise e resolução, não está presente em Fim de Partida, né? Ou na leitura que o Adorno propõe, né, da peça. Então você tem paródia. Mas tem um elemento da noção de paródia que é fundamental, é de que os constituintes do gênero dramático sejam reconhecíveis, né? Então a gente vê Fim de Partida e você tem ali ainda diálogo, você tem relação entre personagens, você tem construção de tensões que não tem desfecho, não tem resolução, mas você tem às vezes esboços de curva dramática, né? Então tem vários elementos que nós reconhecemos ali, digamos, fragmentos de uma certa história do drama, né? Então, isso que o Adorno chama de paródia, que é algo assim muito específico do Adorno, mas também é algo modernista de maneira mais geral. Você lida, sim, com a falência das formas da tradição e tenta dar continuidade de alguma forma a partir dessa crítica, né? Agora, quando a gente vai ver o Beckett tardio, né, dessas peças mais curtas, né, há uma dificuldade talvez maior de identificar algo como paródia do drama, porque
esses elementos constituintes do drama já estão ali de maneira muito rarefeita, né? Muito apagadas. A gente reconhece questões que originalmente são colocadas pelo drama, mas que o Beckett vai trabalhar mais, às vezes, na constituição, na fragmentação das vozes de uma personagem por meio de procedimentos de encenação, né? Então, tem muitas das peças nas quais nós temos uma personagem em diálogo com uma voz em off. E é muito difícil dizer que, são vozes distintas, são vozes, às vezes, em contradição, vozes que não convergem numa biografia, numa identidade, e que não poderiam ser interpretadas simplesmente como se tem a voz da personagem em cena e seus pensamentos em voz alta serem reproduzidos pela voz em off, né? Não funciona desse jeito, né? Você tem, de fato, uma fragmentação da identidade da personagem em que ela não se reconhece nessa voz outra, né? Que é a dela, né? Que é emitida que sai pela voz reproduzida, né? Que é algo que o Beckett elabora primeiro na prosa também. Se a gente lê O Inominável, nós temos ali um personagem se debatendo consigo mesmo, contando histórias, que inventa outras personagens que parecem que ganham independência em relação a ele, mas que ao mesmo tempo são ele, né? São, oriundas dele, mas ele não se reconhece nessas autoduplicações, né? Então, é um trabalho de cisão interna da personagem por meio dessa multiplicação de vozes que Beckett vai desenvolver no teatro também. E quando ele faz isso, né, por meio de um certo trabalho com a cena, aquilo que seriam, ordem mais dramática, no certo sentido, mais traços estilísticos do drama, são já uma terra bem distante, né? Então, a ideia de paródia, eu acho que já não funciona com a mesma eficácia para avaliar o trabalho tardio, né? E na prosa também, né? Nos anos 60, ele escreve textos muito compactos, muito curtos, que aquilo não é conto, não é novela, não é romance, é outra coisa. É uma prosa que não se encaixa em nenhum gênero da tradição. Então, a gente reconhece, lendo isso em sequência com os trabalhos anteriores, que ele está perseguindo as mesmas questões, né? Mas o resultado disso já não é mais identificável como um gênero ou uma paródia de um gênero que nós podemos reconhecer na tradição. Então, isso fica muito rarefeito. Então, a ideia de paródia, ela, colocada pelo Adorno, não pode simplesmente ser trazida para obra tardia, né? Ela é algo que está mais concentrado. Acho que descreve bem esse momento anterior, né? Bom, passando a sequência, né? Então, a tendência do Beckett para concepção integral da cena, né, que é um fruto de uma busca por controle máximo e redução extrema dos dispositivos de encenação, ela é explorada seguindo 2 capítulos sobre as peças televisivas, né, de Joe e Trio Fantasma, a Suas Nuvens e Noite e Sonhos, né. E a sua atenção à especificidade do meio, né, para além das convenções que predominavam na televisão da época, resulta não apenas em novos dispositivos para apresentar e desdobrar essas antigas questões, mas também no desenvolvimento de um novo modo de produção artístico, o emprego de procedimentos repetitivos e seriais, né, enquadrado 1 e 2, ou o que, onde, enseja, por sua vez, um exercício de aproximação entre a obra de Beckett e trabalhos de artistas visuais associados ao minimalismo estadunidense e a sua imediata posterioridade, né, tais como Robert Morris, o Saul Lewitt e Bruce Nauman, que também se valeram de serialismos para reformular o meio com que trabalhavam, né. Porque assim, um ponto de partida desse capítulo tem uma crítica de arte norte-americana, a Rosalind Krauss, que tem um texto muito interessante sobre Saul Lewitt, né, que é um artista, já passando para a arte conceitual, mas que ela analisa pelo viés do serialismo minimalista, né? Que ela faz uma análise de uma certa racionalidade embutida nas obras dele e intercala a análise da obra com passagens do Molloy, do Beckett. E só no final ela busca aproximar um pouco esse paralelismo, né, entre uma subversão de uma certa racionalidade matemática cartesiana, né,
tanto no Beckett quanto no minimalismo, né? E aí eu tomei isso como ponto de partida para estender essa discussão e chegar até aquele artista que me parece muito mais próximo do Beckett do que os próprios minimalistas, né? Que no caso é o Bruce Nauman, né? E aí, fechando o livro, né, o estudo retorna à prosa, né, destacando dois momentos da escrita tardia do Beckett, que é Ping, né, um texto curtinho de 3, 4 páginas, e o Companhia, né, que é uma prosa um pouco mais extensa, para mostrar como o encadeamento final dado por ele aos impasses narrativos de O Inominável valeram-se de seu trabalho com a cena teatral e televisiva, né? Então, por exemplo, Companhia, né, você tem uma construção de cena com o intuito de conceber um narrador no interior dessa cena. Então, eu acho que é um texto que o Beckett nunca teria escrito se não tivesse uma experiência muito forte com a construção da cena no teatro e na televisão, né? Então, Beckett era muito resistente a qualquer hibridismo formal, né? Juntar teatro com música, por exemplo, né? Então, ele escolhe um gênero para trabalhar e busca problematizar as questões internas desse gênero. Por isso que não dá muito certo, algo que às vezes é frequente, transpor textos em prosa para o teatro. Em geral não dá certo, né? Eu já vi vários, fiquei muito convencido de que valia a pena, porque as questões me parecem diferentes, né? São questões vinculadas a cada um dos meios. Mas nesse caso, aqui a gente vê, nesse caso da prosa, dá para ver uma repercussão em um elemento que é teatral, dessa composição da cena, utilizada para uma reformulação da figura do narrador, né? Ou então, digamos, o trabalho com rádio, com a TV, é decisivo para o Beckett formular no teatro, né, esse recurso da voz em off que vai explicitar esse esgarçamento da identidade das personagens, né? Então, para concluir, né, já falei bastante, né, apesar de abrangente, esse recorte não é de modo algum exaustivo. As novelas que figurariam como um prelúdio à trilogia romanesca ficaram de fora, assim como a poesia, as peças radiofônicas, que são mencionadas apenas de relance, e exemplos significativos da obra teatral e da última prosa. Concentrada nos temas e nas formas, a obra beckettiana é altamente diversificada, uma coleção de impasses, sem dúvida, cada um deles, porém, com feitio e nome próprio. Nos termos do problema em foco, cada texto, cada peça, configura um modelo de experiência. A seleção de obras comentadas, arbitrária como qualquer recorte, se fez à medida que eu avançava pelos textos e era detido pelos obstáculos que levantavam, pelas questões que provocavam. Então, o que eu apresento aqui, afinal, não é mais que um relato desse percurso pela obra do Beckett. Cada um poderá fazer o seu, mas espero que, caso decidam avançar pelas páginas à frente, os percalços da experiência sirvam como fio condutor. É isso. Obrigado. A gente podia fazer uma rodada de perguntas, né? Não sei se vocês já têm várias perguntas, né? Se vocês quiserem começar, ninguém quer começar? Você começa. Eu começo? Não, eu tinha algumas questões aqui. Bom, eu conheço pouco o Beckett, assim, eu vi algumas peças, mas realmente. Mas uma das questões que você estava falando que me interessou, como ele tinha essas peças de rádio, de TV. O Benjamin também tem peças de rádio, e uma das questões que me interessa bastante no Benjamin é como a técnica, ela não é apenas o meio, ela é interna à própria construção. E aí você fala, que eu achei bem interessante, que o Adorno se fixa um pouco nos recursos textuais, né? Como se ele não desse conta das técnicas textuais, enquanto existem essas outras técnicas da encenação. E se você acha que haveria nessas técnicas de encenação, você te fala que ele não via muito com bons olhos essa mistura, né? Alguns elementos que ele, por exemplo, alguns elementos da TV ou do rádio, como o Benjamin, por exemplo, vê no Brecht, né? Tem uma relação com um elemento do rádio que vai para dentro da peça, que é você cortar, né, sincopar o texto e tal. Se essa ideia dessa experiência, dessa vivência, vamos dizer assim, esse elemento da técnica, né, da TV, do rádio, do cinema,
apareceria assim, como algum problematizador da experiência estética. Quer responder? Sim, esse texto do Benjamin, acho que é o autor como produtor, né, que ele fala o quanto a apropriação de técnicas de montagem que vem do rádio, né, do cinema, inseridas no teatro, resulta num espetáculo no qual a interrupção da ação é um elemento central. Né? Então, você não tem mais a curva dramática, do início ao fim, sem interrupção, mas você tem episódios. Né? Então, isso é um resultado da técnica da montagem. O que você tem no Beckett, às vezes, é um esforço de entender como funciona um novo meio e aí retrabalhar esse meio a partir de questões que ele herda do período anterior. Então, é muito interessante ver o quanto ele é convencional, não convencional, mas um pouco mais convencional na primeira abordagem de uma peça com um meio novo e o quanto ele vai desmontando essas convenções, né? Então, a primeira peça radiofônica dele, que chama All That Fall, né? Todos que Caem, que é dos anos 50, meados dos anos 50, ela tem vários personagens, ela parece de fato uma novela para o rádio. Tem sonoplastia, né? Se passa numa cidadezinha do interior, né? Então você ouve os animais, né? Você ouve o trem chegando, né? Então tem todo, e parece algo muito próximo daquilo que era a peça radiofônica da época. Quando você vai ver a segunda peça, ele já vai se livrando de todos esses elementos, né? E vai se concentrando naquilo que para ele é o elemento central da peça radiofônica, que é essa voz descarnada, né? Essa voz que não tem corpo. Né? Então, digamos, ele vê como funciona, né? O modelo da peça radiofônica e vai explorar os recursos técnicos do meio aí a serviço próprio. Então você na segunda, na terceira, na quarta peça, você reconhece muito mais questões que ele já desenvolveu e radicalizou, por exemplo, no romance ou depois no teatro, do que na primeira, né? E na televisão a mesma coisa, né? A primeira peça, que se chama Hey Joe, né? Tem um sujeito num quarto fechado e um longo movimento de câmera de meia hora que vai chegando perto, né, do rosto dessa personagem. E tem uma voz em off que é não a voz dele, que poderia ser uma versão da voz dele, mas é uma voz feminina, né? Que é uma voz acusadora, né? Que parece que vem do passado, de uma antiga namorada que ele teve. E tem muitos elementos da peça, digamos, da televisão dos anos 50 e 60, que é do filme televisivo dos anos 60, que utiliza a dimensão reduzida do monitor da televisão para transpor um tipo de teatro para a televisão, que resulta numa espécie de peça de câmara, né? Em geral filmada em um espaço fechado, conflito familiar ou algo assim. Então isso, digamos, está presente no Hey Joe, né? Na medida em que o Beckett se vale um pouco dessa intimidade quase propiciada, né, pela câmera e pela dimensão do televisor entre o eventual telespectador do outro lado e aquilo que é a cena propriamente dita, né? E é esse único longo movimento de câmera, né? As peças seguintes ele já começa a desmontar um pouco isso. Então tem, por exemplo, muitos cortes, né? Por exemplo, tem uma peça aí dos anos 70, chamado Trio Fantasma, que tem um sujeito dentro de um cômodo fechado e tem uma voz que é simultaneamente interna, que poderia ser dele, mas ao mesmo tempo é externa, parece uma voz de direção, que é algo muito característico também daquilo que ele vai trabalhar, que ele trabalhou já lá no Inominável, né? Você nunca sabe se você está dentro de um universo ficcional ou se é o autor falando, né? Então, você vê, ele entende muito rápido como funciona o meio e vai trabalhando, se apropria dele em proveito próprio, né? E, ao mesmo tempo, ele foi muito privilegiado, né? Tanto na BBC quanto na Süddeutsche Rundfunk, né? Principalmente na Alemanha, né? Ele tinha carta branca e o orçamento ilimitado, assim, período auge, nos anos 60, 70, e uma equipe muito bem treinada e que estava ali, digamos, para servi-lo, né? E que, de fato, ajudava ele a pensar soluções, né?
Então, por exemplo, essa do quadrado, né? Não sei se vocês já viram, isso está presente no YouTube, né? Que são 4 figuras que, cada um com uma togadas, né? Um quadrado, elas entram por um vértice do quadrado e ficam fazendo movimentos. Aí um sai até ficar só um, aí eles vão retornando, num movimento meio perpétuo, né? Então tem discussões que dá para acompanhar de relatos dos próprios técnicos em que, de fato, Beckett chegou a vários momentos a desistir porque não sabia como solucionar determinadas coisas, né? E aos poucos eles foram lá produzindo. E cada uma tem um problema próprio. Então você vai vendo que ele foi se apropriando aos poucos e levando adiante o meio. Se você vê só o texto, isso não faz sentido. É a cena, né? Tanto que é aquela feita por ele. Ele coloca aí uma grande questão se isso é peça de repertório, ou seja, se daria o texto para ser encenado por diretores nas décadas futuras, né? Ou se isso é mais como a gente entende filme, né? Ou seja, é um roteiro, o filme é feito, ninguém vai ficar refazendo o filme, pode você ter uma outra refilmagem, está ali feito pelo autor, né? Então, então são um pouco essas questões que a técnica coloca para ele, né? Bom, primeiro agradecer, né, pela conferência e pela oportunidade, né, de poder ouvir tanto o processo da escrita do livro que, para nós, né, que está nessa pesquisa mestrado e, enfim, doutorado, é interessante ver, né, como é o percurso mesmo da pesquisa, não só as partes difíceis, mas também esses interesses, né, então, que te levou, né, a pesquisar. E eu acho que a gente acompanhando seu trabalho a partir do Constelações, né, que é o seu trabalho de doutorado, e ver, acompanhar, né, a introdução desse texto é interessante, justamente porque a gente percebe uma certa, já quase que um salto, né, algo que talvez a gente que estuda estética, né, tem muita vontade de chegar a esse ponto de fazer uma leitura da obra, né, de uma forma um pouco mais tranquila e conseguindo ali fazer as mediações em relação aos fundamentos filosóficos, né? Um pouco do que aquele relato, né, do Beckett, aquele comentário, né, fazendo referência a Descartes, enfim. E aí, né, fazendo esse comentário, eu achei interessante, né, como você faz a interpretação sobre o conceito de experiência a partir, né, do uso de peças teatrais. Ainda não li, também não conheço Beckett, vou assumir aqui, então tem uma experiência, né, de produção mais próxima do Brecht, coisa que você fez também um pouco no seu doutorado ao final, né, dos capítulos. E o que eu percebo de potencial também nessa relação, quase você fala, uma relação transversal da experiência, né, que você percebe ali a experiência, o conceito de experiência sendo apresentado a partir dessa leitura de obras, né, que fazem ver, que fazem falar, então, sobre esse significado. E aí, tentando, né, entender o seu percurso também e buscando compreender o que o conceito de experiência, né, acaba sendo, como que o conceito de experiência acaba sendo desenhado a partir dessas leituras das peças, né, eu percebo que ao mesmo tempo que a forma literária, né, que a obra literária consegue fazer ver o conceito de experiência, esse comentário do Beckett, né, sobre o Descartes e seus personagens, né, fazem perceber essa relação da filosofia com a literatura, né, a filosofia como uma forma literária também. Obviamente, para você que foi orientando da Jean-Marie, né, essa interpretação que eu estou fazendo tem influência, né, do que ela também faz naquele texto Lembrar, Escrever, Esquecer. E é algo que, ao final do meu mestrado, é uma deixa, né, que ficou. Então, o conceito de experiência sendo esse fio condutor, né, ao mesmo tempo, de como a gente entende a forma literária e a forma filosófica sendo, né, dois momentos ali das leituras do mundo, né, enfim.
Aí é mais um comentário e uma curiosidade mesmo sobre essa interpretação e o ponto central do conceito de experiência, né, para ler as obras literárias. É isso. Vocês querem vir aqui porque a gente está gravando? Ou eu levo? Faz mais de uma pergunta. Faço Duas. junta duas. Duas? Pode ser. É. Boa noite, Roberto, meu nome. E sou pesquisador do Beckett informal, sou ator e li alguns textos seu. E a Yasmin falando aqui me lembrou o seu texto que você fala do Inominável, né? Aquele do o Adorno, Teoria ou Romance, que ela fala dessa questão da experiência. É só isso, né? Só fazer esse comentário. Temos um ator. Boa noite. Primeiramente, agradecer também a excelente fala. E, na verdade, eu fiquei curiosa assim, para ouvir um pouco mais sobre esse processo de como você chegou a esse recorte. Você falou, né, que é um recorte arbitrário, como qualquer recorte, sem dúvida, mas sempre fica aquela questão, né, ao formular, assim, delimitar o objeto, fazer um recorte, e que eu acho que esbarra um pouco na outra questão que você falou também, sobre o desafio muito grande ao se fazer crítica de arte, que é de não reduzir a obra a conceitos e categorias filosóficas que a gente quer ver nelas. Então, eu também acho que, às vezes, a questão do recorte esbarra nisso e não, essa obra aqui me parece mais se encaixar nisso, então, pegar. Eu falo, porque eu mesma lido com essas questões na minha pesquisa, no meu trabalho como pesquisadora, no meu doutorado agora, enfim. E aí eu fiquei querendo escutar um pouco sobre esse processo, de como você chegou a esse recorte específico dessas obras, e também sobre como aparece a questão da encenação, como você trabalhou a questão da encenação no livro, que você mesmo mencionou a limitação, né, da análise adorniana e a questão do drama do texto, e como isso você trabalhou com essa questão do espetáculo, da encenação nesse livro, e houve algum também recorte, novamente, né, específico de algumas montagens, encenações, enfim. Se puder falar um pouco sobre essas questões, queria ouvir. E obrigada. Bom, agradeço as perguntas. Acho que a da Letícia e da Yasmin tem várias convergências, né? Bom, sobre a questão mais ampla de filosofia e literatura, é uma equação difícil de fechar, até pensando um pouco nas escolhas de fazer, às vezes, esse tipo de trabalho na filosofia ou na literatura, né? Então, às vezes você vê muitos... eu mesmo não sei onde situar o livro, né? Quando eu começava a estudar, pensando um pouco em escolhas lá para trás, assim, a filosofia acho que sempre ela é um pouco sedutora no sentido de que ela te ajuda a colocar grandes questões, né? Então, por outro lado, às vezes eu lia crítica literária e achava, digamos, empírico demais, por assim dizer, né? Então, aí a teoria tem uma certa sedução, não só de colocar questões, mas, pelo menos para alguém que estava começando, de explicar de alguma maneira, né? Então, explicar não só o funcionamento de um texto, mas várias questões que estão em torno, né? E no caso dos textos do Benjamin e do Adorno que eu lia, parecia que tinha essas duas coisas, né? Tinha uma grande entrada de análise formal dos textos e, ao mesmo tempo, fazia ao meu ver, eram bem-sucedidos em iluminar questões outras, né, que apontavam então, não só para a filosofia, mas também para a história. Como fazer isso por conta própria, né? Então, esse é um grande problema, né? Então, não tem muita receita.
Então, às vezes, por exemplo, a gente lendo projetos de pesquisa, né, vem sempre um filósofo e um artista, né? Essa é a combinação clássica, né? Então, é isso, uma obra literária e um conceito, né? O sublime e a obra tal, né? Foucault e o livro tal, coisas nesse sentido, né? Benjamin e Brecht, ou coisas nesse sentido, né? Não só quando é análise de uma interpretação, ou seja, o que Benjamin escreveu sobre Brecht, o que Adorno escreveu sobre Beckett, mas um esforço de tentar juntar, ler uma obra por meio de um conceito. Acho que a única receita que eu poderia dar é que não tem muito caminho. Você tem que é um pouco o que eu fui fazendo, lendo as coisas paralelamente e tentando notar onde haveriam pontos de conexão, né? E pensar quais são esses pontos de conexão. No caso do livro, a questão da experiência não se apresenta tanto na reconstituição da maneira como isso está presente no Benjamin ou no Adorno, né? Eu volto um pouco mais isso, por exemplo, na leitura que o Adorno faz do fim de partida. Mas o que ajuda a colocar isso no texto é notar que muitas peças do Beckett, ou muitos textos literários, são dedicados a examinar a relação de um sujeito com o seu passado, como que o sujeito se reporta ao seu passado, ou seja, como funciona a memória, por exemplo. E no caso, praticamente todos os textos, né, você tem uma espécie de dificuldade de determinar o que é memória e o que é fabulação, por exemplo. Então, você tem para o sujeito lembrar do próprio passado, ele tem que fabular, né, de alguma certa maneira. Então, não há... E às vezes essa fabulação ela vai se dividindo, a partir, por exemplo, do Malone Morre, né, por exemplo, em que você tem um sujeito que vai inventando duplos de si mesmo, dá nome a um personagem, conta a história dele, e isso, de uma certa maneira, diz algo dele, né? Então, o Beckett vai problematizando cada vez mais essa questão. Então, e colocando em questão se é possível estabelecer uma continuidade entre as etapas de uma biografia individual. E um pouco essa ideia um pouco mais geral de experiência envolve isso, né? Ou seja, estabelecer uma continuidade entre os episódios de uma vida e da conexão dessa vida com episódios que transcendem essa vida particular, né? Ou seja, da relação do indivíduo com aquilo que é distinto dele. Então, esse elemento básico, que me parece que é constitutivo de uma ideia de experiência, não só daquilo que o Benjamin escreveu, mas do nosso próprio senso comum, do que poderia ser uma experiência individual, né? Ou seja, a maneira como no qual nós nos apropriamos e damos sentido numa trajetória individual a elementos que são externos a ela, por assim dizer, né? Me parece ser um elemento central em muitos textos do próprio Beckett, né? Então, isso... eu não precisava recorrer à fonte teórica, mas examinar como esse problema se configurava em muitas... Ou seja, primeiro reconhecer que isso era presente nas obras, né? Que cada uma das peças, cada um dos romances lidava com essa questão básica, né? Dessa relação do sujeito consigo mesmo, de se reportar a sua vida passada, né? Por exemplo, tem uma peça que é bastante interessante para esse aspecto, que tem um sujeito em cena, mostrado assim do busto para cima, né, que se chama Naquele Tempo. E tem 3 alto-falantes atrás, né, com vozes gravadas. O sujeito em cena, o ator em cena, não fala, né, ele permanece imóvel, tem uma mínima mudança de expressão. E são 3 momentos diferentes de uma vida. Um momento da infância, um momento que é uma espécie de caso amoroso, e o outro, uma relação com a cultura, por meio de uma visita a uma biblioteca. E são fragmentos de histórias que vão se alternando, né? Então passa do alto-falante A para o B, para o C, da A, B e C, que cada um deles vai não só contando uma narrativa, mas repetindo ao mesmo tempo elementos dessas histórias. Então a questão toda da peça é se essas 3 convergem em um, né? Ou seja, são 3 aspectos 3 momentos de uma mesma biografia, e se esse sujeito que está ali ouvindo se reconhece nessas outras histórias, que a voz em off tem esse recurso de exteriorizar, né? De estranhar de uma certa forma, de colocar não só... Aquilo não é pensamento em voz alta, né? Aquilo é de fato uma voz exterior que coloca o desafio para o sujeito de se reconhecer ou não nela.
Então, me parece que isso desenha um problema de constituição de experiência individual, né? Então, isso permitia recuperar, né, na análise de cada peça, de cada texto, esse problema central, mas assim, possibilitou discutir a questão da experiência porque isso Beckett trabalhava em cada uma delas, né? Esse elemento central. Essa questão da memória como fabulação ou recordação é central, né? Desde quando ele começa a escrever em primeira pessoa, desde o Molloy, né, por exemplo. Agora, um pouco a lembrança que o Roberto fez, né, do texto do Adorno, né, era, na verdade, um projeto sobre o inominável que o Adorno nunca... Você fala, Adorno nunca se debruçou diretamente sobre o inominável, mas ele traz uma reflexão interessante. Isso, o Adorno pretendia escrever um ensaio sobre o inominável, né? Ele leu o texto, leu o romance, achou aquilo superior até fim de partida, então escreveu anotações, e essas anotações foram publicadas depois. E tem também a marginália ali do romance dele. E aí eu recuperei um pouco. No livro eu recupero, estendo um pouco mais, tento pensar essas anotações dentro de uma certa concepção de romance que o Adorno discute, né? Mas infelizmente ele não... Dois dos grandes ensaios que o Adorno nunca escreveu são o ensaio sobre o inominável e o ensaio sobre o Paul Celan, né? Poeta judeu, para o qual também era talvez os dois principais escritores para ele do pós-guerra. Agora, a outra questão colocada pela Letícia, né, das encenações. Sim, o recorte aí Beckett favorece o recorte, né? Então, por exemplo, Fim de Partida, que é o primeiro caso que eu analiso encenação, o modelo, o objeto de análise é o caderno de encenação de uma encenação que Beckett fez em Berlim em 1967. Então ele foi no Schiller Theater em Berlim, ele encenou e tem os cadernos de encenação. E os cadernos de encenação são muito interessantes porque alteram muita coisa do texto. E tem muita coisa de cena ali. Inclusive tem algo que está colocado no texto, mas a encenação coloca em outro nível, né? Que é o destaque que ele dá para o uso que o Clove, né, que é o único personagem da peça que ainda se movimenta, né? Os outros três não estão, digamos, presos à cadeira, não tem mais uso das pernas. Então ele é um personagem que se movimenta pelo palco, né? Então a maneira como ele lida com recursos cênicos é muito mais acentuada do que os outros três, né? E o Clove ainda é um personagem meio sabotador do sentido, de um certo sentido literário que caracteriza o personagem oposto a ele, que é o Ram. O Ram, ele conta uma história, ele busca escrever um romance, e escrever um romance num sentido meio tradicional, juntar episódios com uma história que faz esse sentido. Numa peça que nós não sabemos muito bem por que eles estão ali, qual é o propósito daquilo. Então, digamos, o Ram é um literato meio convencional ainda, e o Clove é aquele que mobiliza recursos cênicos contra esse sentido da tradição, né? Então isso dá um embate muito violento que estava ali presente no texto, mas que o Beckett potencializa de maneira muito forte na encenação. Então, para escolher as encenações, eu fui debater a encenação. Os documentos que eu encontrei aí foram decisivos, né? Então tinha cadernos de encenação. E aí você tem que agradecer os filólogos, que eu estava meio criticando no início, né? Porque de fato eles foram lá, fizeram a transposição da caligrafia do Beckett para um texto legível, comentando minuciosamente cada alteração do texto. Então isso ajuda demais assim, a analisar o texto. Então tinha um trabalho prévio, assim, muito bem feito. Que eu falei na introdução, é verdade, Beckett não teria de fato do que reclamar. Você tem um exército assim, de scholars mobilizado para ajudar a trabalhar com a obra dele. Então isso para as peças teatrais. Agora, para as peças televisivas, a isso é fácil ter acesso. Eu tinha tanto material assim como cadernos de encenação, relatos das pessoas, dos técnicos que trabalharam com ele,
e tinha também as próprias peças, né? Então, as peças que ele fez na Alemanha foram publicadas pela Surkamp num CD, super fácil acesso, não precisa ir em arquivo, nem nada disso, né? Então, o que eu comentava um pouco variava de acordo com o material disponível. Mas, por exemplo, o Teatro Tardio, né, tem 4 peças que eu comento, né, que é o Não Eu, que é aquela da boca, né, Passos e Balanço, que são 2 peças com uma única personagem feminina em cena, que contracena com a voz em off, e essa que é o That Time, né. E são 4 peças que elas, de uma certa forma, colocam em cena isso que está no título do Não Eu, ou seja, é uma impossibilidade de falar a primeira pessoa. Então, por exemplo, o que eu estava aludindo no final do Inominável, que é um romance em primeira pessoa, que o Beckett chega a um beco sem saída, né? De uma certa forma ele vai resolver isso, encaminhar isso, saindo da primeira pessoa. Então, na prosa ele passa de volta para a terceira pessoa. E nessas peças aí, ele trabalha com a personagem a partir de elementos uma única personagem, mas a partir de elementos estranhos a ela, né? Então, essa exteriorização, essa alienação da voz, na voz em off, né? Ou Não Eu, que ainda é uma personagem que fala o tempo todo, né? Mas ela, o tempo todo, ela gira em torno da impossibilidade de falar eu, né? Então, se assumir em primeira pessoa. Então, isso coloca um problema da constituição da identidade individual e acho que é um problema comum, essas 4 peças, né? Então, os recortes variavam um pouco nessa direção. Então, aquilo que falei da prosa, falei do teatro, variava um pouco isso. Só as peças televisivas que aí eu falei do conjunto inteiro, completo, né? Então, comento todas. Então, mas foi um pouco assim, comecei com a leitura do Adorno, né, do Fim de Partida, depois passei para o Inominável, então estudando esse período intermediário, aí voltei para os textos de juventude, que são Murphy e Watt, um pouco porque eu acompanhei a tradução que estava sendo feita, né, dialogava com o Fábio, né, e aí pouco quando esse trabalho estava meio em curso, que eu bolei meio a ideia do livro mesmo, né? Aí pensando aquilo que eu ainda poderia fazer para, digamos, completar, dar uma certa visão de conjunto da obra que permitisse discutir como, pela maneira como ele lida com os meios artísticos, ele conseguiria discutir essa questão mais geral da experiência, né? Então foi um pouco por aí o percurso, né? Mas no início eu não tinha ideia assim, de um dia chegar, não. Porque quando você está fazendo tese, mestrado, doutorado, você tem prazo, né? Eu não tinha. Então pôde durar aí vários anos, fazer paralelamente outras coisas. Então, defendo o doutorado. Porque Você defende o doutorado, isso é livre. A última pergunta aqui para terminar. Bem, Luciano, mais uma vez, obrigado. Dá para ouvir? Acho que não precisa. Acho que para gravação. Eu estou com medo de acabar a bateria do telefone. Você vai filmar a mim mesmo? Faça a sua pergunta. Não, parabenizar o Luciano. Luciano, obrigado. Prazer revê-lo. E outra oportunidade, já fazia tempo que eu não ouvia você falar e também não conversava sobre a sua pesquisa. E engraçado que quando você falou desse ponto, eu fui atrás da minha memória, Google, né, porque eu me lembrei que eu li um texto seu, eu fui ver que é de 2015 ou 2016, que é o Coreografia da Desobediência, onde você trabalhava exatamente algumas questões que eu falei, bem, o livro está voltando, como você acabou de dizer agora, voltando a algumas questões que te tocavam e tinham diretamente relações, quer dizer, uma relação direta com o que você já fazia, o livro tem uma relação direta com talvez o que você já fazia nesse texto. Esse texto achei muito interessante. Essa época também o Christopher Menck me interessava por outros motivos, o Lehmann também me interessava também por outro livro, não o Teatro Pós-Dramático, mas aquele O Mito e o Trágico, enfim. Bem, eu me lembro de conversar com você, o Henrique estava perto, mas talvez você não vai se lembrar, um pouco pensando que você estava à procura de uma espécie de terceira margem, né? Acho que a primeira pergunta era um pouco nesse sentido. O que evoluiu daquele texto? Eu não li ainda, mas o que evoluiu daquele texto? Claro, você deve ter colocado muito mais material, ampliou bastante a sua pesquisa,
contou com os filólogos, que são sempre importantes, mas o que evoluiu daquele texto? Porque eu me lembro de falar com vocês, acho que a gente estava em São Paulo, ou em Ouro Preto, eu não me lembro mais, agora eu não vou me lembrar, mas o Henri estava com a gente, e a gente estava conversando um pouco sobre essa sua tentativa de não cair um pouco ou no excessivo do excessivo da parte da tradição adorniana com o Menck, né, a ideia da autonomia do drama, nem também no Lehmann o que se chamava de materialidade da encenação, quer dizer, pegar um pouco dessas duas tradições para compor uma hipótese sua. Aí eu teria uma outra questão, quer dizer, é a primeira pergunta de curiosidade de quem se lembrou enquanto você falava de uma conversa de, sei lá, mais de 10 anos, e agora acabou de sair o texto do Schwartz, né, na Piauí, enfim, coincidência ou não, também é esse tema, está lá a foto do Adorno com o Beckett, né? Eu particularmente nunca tinha visto aquela foto, mas ali ele começa justamente com a citação, famosa citação da teoria estética, bem do início da teoria estética, forma estética é conteúdo sedimentado. E você chamou agora de história sedimentada, você usa o termo história. Eu me lembrei, vi a palavra rastros, eu falei, opa, é uma atualização.